obesidade. O que é obesidade? É o excesso de tecido gorduroso no nosso corpo. Eu já falei para vocês, nós temos sempre pouco de tecido gorduroso no corpo. Isso é necessário, tá? Mas o que é obesidade? É o excesso, tá? Aí é falado assim que quando 20% do peso do homem é de gordura, aí é dito que ele começa a ter obesidade. E para a mulher isso aumenta um pouco, é 30%, tá? Porque o que quer dizer com isso? Que a mulher, por causa dos hormônios dela, ela tem uma quantidade de gordura maior no corpo. Essa porcentagem significa assim, ó, que a cada 10 quilos, se o homem tiver 2 quilos de gordura, aí ele passa a ser obeso, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, tá? Um homem de 100 quilos, se ele tiver 20 quilos de gordura, aí é obeso. Se ele tiver menos, ainda não é considerado obeso. É considerado aí acima do peso, tá? Por que ele é considerado que é obeso acima desses valores? Porque acima desses valores, pessoal, as pessoas começam a ter complicações clínicas, ou seja, complicações no corpo, tá bom? E aí, sempre que a pessoa é obesa, o risco de morte é maior, tá? Aumenta o risco de morte. Ela é um problema grave em todo mundo, tá? Não é um país só, ela é um problema grave em todo mundo. Está em constante crescimento, cada vez mais tem pessoas obesas. Muito porque elas trocam aqueles alimentos mais saudáveis e mais comuns por alimentos, principalmente os chamados fast food, que é comida rápida, tá? Ou drunk food, que é pior ainda, tá? Que é sanduíche, batata frita, né? Vocês preferem, não gostam de comer arroz, vocês preferem comer batata frita. E aí ela tem uma grande quantidade de carboidrato, e essa grande quantidade de carboidrato faz com que a pessoa vai acumulando gordura. Tanto que são estimativas, tá? Que 35% da população dos Estados Unidos são de obesos. No Brasil, cerca de 40% está entre obeso e sobrepeso, tá? Tá ali. É difícil medir isso, tá bom? Mas é um problema sério. E assim, pessoal, tá? Esse é um dos 10 principais problemas de saúde pública do Brasil, tá? Hoje, essa questão de obesidade. As consequências, aqui vamos trazer para a parte infantil. Obesidade pode trazer redução da autoestima, com comparação com os demais, apneia do sono, não ter um sono legal, desvio da coluna, como vocês estão em fase de crescimento, a coluna pode crescer torta, problemas cardíacos por causa do acúmulo de gordura nas veias do coração, problema respiratório, não respirar direito, risco de diabetes. Se tem muita gordura, você pode ter muito açúcar no sangue. E muito açúcar no sangue dá diabetes, tá? Problemas nas articulações, pelo peso e pela má movimentação, pode gerar problemas nas articulações. E o pé é chato também, porque tem bastante peso em cima do pé. Na pessoa adulta, aí já são problemas mais complicados da gente estudar, tá? Doença pulmonar, doença hepática, tudo que é hepático está relacionado ao fígado. Problema vesícula, a anormalidade ginecológica, se quiser, em relação aos órgãos genitais, osteoartrite, doença de pele, gota, que é uma doença no pé, câncer, pancreatite, diabetes, hipertensão, todos esses aqui, ó, derrame, catarata, que é um problema de visão que a gente vai falar para frente, hipertensão, tudo isso, pessoal, são problemas que são acarretados pela obesidade. Beleza? As principais delas. Existem outras, mas essas são as principais. Um outro problema é o contrário, é a anorexia. Só que a anorexia, pessoal, é a pessoa se enxergar gorda, tá? Ou se enxergar acima do peso, melhor dizendo, tá? Vamos lá. Também é conhecido como doença das modelos, porque modelos, pelo que a gente, a moda prega hoje em dia, elas têm que ser muito magras. E aí, elas têm que ficar, essa doença acaba cometendo demais nelas, com uma magreza excessiva, tá? Aí pode levar à morte, pessoal, isso é um caso sério, tá? Pode levar à morte, porque a pessoa fica muito fraca, ela se enxerga gorda, se enxerga acima do peso, mas ela não tá, tá? Ela tá às vezes excessivamente magra, mas ela continua achando que ela tá acima do peso, isso que é um grande problema. Ocorre mais nas classes sociais altas,
principalmente entre mulheres de 13 a 30 anos de idade, porque a comparação com os colegas, com as modelos lá é maior nessas pessoas, tá? Principalmente ali no começo da adolescência e com a fase jovem. Como eu falei, o principal problema é a comparação com as outras pessoas. O problema é que a pessoa nunca se vê magra o suficiente, tá? Ela sempre acha que ela tem que emagrecer. É um problema também que atinge milhões de pessoas no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Dessas que procuram tratamento, pessoal, uma parte não consegue recuperação, porque é psicológico, né? É coisa difícil a gente controlar, né? Geralmente afetado em mulher, apenas 1 em cada 10 pessoas que são é homem, do sexo masculino, tá? Bem mais comum em mulheres. Geralmente essas pessoas têm uma forte tendência ao quê? Depressão, por não se aceitar. Exagero em atividade física. Para quê? Para tentar emagrecer. Problemas. Você pode ter problemas no cérebro, nos cabelos que tenham por causa da má alimentação. Seus cabelos podem ficar finos e quebrar facilmente. No cérebro, você pode não pensar direito, pelo medo de ganhar peso, ficar tristeza, que é esse sentimento, né? Ficar mais irritável, quer dizer, alterações de humor, falhas de memória, desmaio, mudanças da química do cérebro, pode ter uma série de problemas. Coração, você pode ter uma pressão baixa, batimentos cardíacos lentos. No sangue, você pode começar a ficar com anemia, porque você não está se alimentando direito, como a gente vai ver isso para frente, tá? E por outros problemas sanguíneos, músculos e juntas, né? As articulações inchadas e fracas, pedras no rim, porque você não começa, o rim começa a falhar. A gente vai estudar isso para frente também. Os fluidos do corpo, os seus níveis podem cair de alguns sais minerais, se não está se alimentando bem. Os intestinos, prisão de ventre e inchaço começam a aparecer por um mau funcionamento. Hormônios, no caso da mulher pode parar de menstruar, você pode ter perda óssea, problemas de crescimento e uma série de outros. A pele pode ficar seca e amarelada, porque você não está ingerindo aqueles nutrientes que você precisa para o corpo funcionar bonitinho, tá bom? Um outro problema é similar à bulimia. A diferença da anorexia para a bulimia é que a bulimia a pessoa come em excesso, come muito, ou come, e aí ela força a eliminação desse alimento, força vômito, ou por tomar muito laxante para eliminar essa comida. Porque ela acha que ela comeu demais e ela se sente mal com aquilo. Então ela vai tentar eliminar esse alimento, tá bom? E aí vai ter os mesmos problemas de saúde lá da anorexia. Os mesmos, tá? E por último nós temos a vigorexia, tá? Que é o quê? É a pessoa se achar que ela nunca tem músculo suficiente, tá bom? Então, olha, ela tá fortona aqui, mas ela se olha no espelho e se vê magrinha. Às vezes gerada a necessidade de ganhar músculos. Afeta muito mais homens. Como na anorexia afeta só um homem em cada 10 pessoas, aqui é basicamente o contrário. Vai afetar uma mulher a cada 10 afetados. E geralmente esse tipo de pessoa o quê? Elas exigem altas doses de exercício físico, então são pessoas que sempre estão fazendo academia, sempre malhando e sempre ingerindo muita proteína, porque é a proteína que faz o músculo ser gerado. Então, e essas pessoas nunca se enxergam bem fisicamente, elas sempre acham que elas estão treinando pouco, elas sempre acham que elas são fraquinhas. Beleza? Era isso, pessoal, sobre essas doenças principais, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais.